Olá pessoal, meu nome é Sheila, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Aqui eu falo sobre agendas, cadernos, diários, planejadores, principalmente livros, todos os tipos de papéis que em algum momento se tornam o nosso suporte emocional. No meu caso, a leitura é aquilo que me mantém com a mente sã. Hoje eu vim falar do meu livro favorito da vida, que é A Revolta de Atlas, da Ayn Rand. Eu acho que é assim que pronuncia, não sei. Este livro aqui, eu li ele lá em meados de 2020, mas eu tenho a memória muito boa, eu sempre brinco, meu marido brinca comigo que eu tenho memória de elefante, eu tenho mesmo a memória muito boa, e eu não vejo a hora de eu esquecer um pouco dessa história para mim ler ele de novo, porque a história dele é muito envolvente. Ó, ele é foi o meu primeiro calhamaço que eu li. A minha filha às vezes pergunta, mãe, A Revolta de Atlas ainda é o seu livro favorito? Eu falo que é o meu livro favorito da vida. Teve o filme, eu não assisti o filme, eu sei que é com o mesmo ator que faz o Chicago PD, que é maravilhoso. Tem só uma cena que eu vivo compartilhando, que eu acho muito legal, que é a cena do julgamento. Ele é o personagem que eu mais amo, que eu me apaixonei, acho que foi um dos meus primeiros amores, foi o personagem que ele faz aqui, que para mim é um dos personagens mais importantes, não, né? Ele é um dos protagonistas, mas, assim, é o personagem que você acompanha a trajetória. Então, o enredo deste livro, ele é para provar a importância do capitalismo e das mentes brilhantes. Primeiro, que vamos falar um pouquinho da Ayn. A Ayn, ela é uma russa nascida na capital de São Petersburgo, que fugiu de lá bem no meio da Revolução Russa, que é onde ela viu o socialismo destruindo a vida de muita gente. Ela assistiu de perto, ela viveu aquilo, porque o pai dela era comerciante, o pai dela foi afetado também. Então, ela viu o Estado chegando e tomando tudo, destruindo tudo, acabando com todos os sonhos das pessoas que batalharam tanto para conseguir todas as suas coisas. Então, a Revolução Russa ela chegou mesmo para destruir, ela chegou com o socialismo que só funcionou para quem está em cima, né? Eu não consigo ver nenhuma história em que o socialismo deu certo. O socialismo, ele é muito bonito, né? Ele é muito lindo, muito maravilhoso, mas na hora do vamos ver, todo mundo corre para o capitalismo. E é muita hipocrisia das pessoas falar daquilo que elas não entendem. Ela viveu isso. Quando você lê sobre a Revolução Russa, você consegue entender o que significa o socialismo. O socialismo nada mais é que o governo ter o controle sobre tudo. Então, você não tem direito a nada, você tem que pedir para tudo. Algum livro russo que eu li que conta que para a pessoa, por exemplo, ter uma televisão, ela tinha que ir lá, colocar o nome na lista, e o governo ia analisar se aquela família precisa mesmo daquela televisão e tal, não sei o quê. Então, imagina como é que é as coisas. É muito complicado você trabalhar, e outra pessoa vir falar para você o que você pode ou não ter. Então, isso é o socialismo para quem acha tão bonitinho, que a maioria que defende o socialismo nem sabe o que ele significa. E a Rin, ela tem, né, ela tem toda a propriedade para falar contra isso, porque ela viveu e ela fugiu bem no meio disso. E aí ela chegou nos Estados Unidos e começou a escrever e utilizar os seus livros, sua escrita, como uma forma de criticar tudo aquilo que ela viveu. E ela desenvolveu uma filosofia que todo mundo chama de objetivismo, que são os pilares por exemplo, ela defendia a razão, o egoísmo racional, não é aquele egoísmo de fazer mal para os outros, mas é aquele egoísmo que eu falo que funciona, que se cada um ficar no seu quadrado, se cada um cuidar da sua vida, as coisas funcionam. É esse tipo de egoísmo. E o capitalismo no sentido da meritocracia, que é o que os Estados Unidos ele é muito forte nisso. Então, se você merecer, se você fizer por onde, se você trabalhar, você consegue chegar, né, num nível mais alto, porque você merece. Eu acho que deveria ser assim em todos os lugares. As pessoas deveriam conseguir as coisas através do seu mérito, não através de cotas, enfim. Então, a Ayn, ela tinha propriedade para falar sobre isso, porque ela viveu. Então, ela começou a fazer críticas através das suas histórias, e eu acho que esse livro dela, ele revela bem a opinião dela sobre tudo isso, e ele te mostra uma visão bem clara. Você consegue entender a importância do capitalismo aqui. A história principal aqui deste livro é sobre o sumiço
das mentes brilhantes. Essa história, ela passa numa distopia americana, não é exatamente futurista, mas é num Estados Unidos em declínio. O governo ele interfere cada vez mais na economia, cria leis, taxações absurdas, regula tudo em nome do bem comum. E aí começa a acontecer coisas estranhas. Os homens de mente brilhante, os criadores, aquele que faz a coisa acontecer, os grandes produtores, os inventores e visionários começam a desaparecer. Do nada, assim, ele simplesmente desaparece, deixa fortuna, deixa patrimônio, deixa tudo. Começam a desaparecer. E nisso, o que acontece? Fecham as fábricas, invenções param no meio do caminho, a sociedade que dependia das pessoas que resolviam as coisas começa a ficar meio perdida. Por quê? Existem pessoas, isso é um fato, existem pessoas que ela nasce com aquele dom de criar. E existem as pessoas que nascem com o dom de executar. Então, há os trabalhadores que são ótimos em executar uma tarefa, ele é muito bom naquilo. Você pega ele, um pedreiro, por exemplo, ele levanta a casa como ninguém, ele é muito bom naquilo. Só que ele não é bom em criar o projeto, ele não é bom em criar, vamos estudar aqui uma forma de criar uma maquita que faça menos barulho. Não, ele é bom em executar. E tem as mentes brilhantes, que são os grandes pensadores, que têm o dom de criar as coisas, de achar as soluções. E aqui, uma das personagens principais é a Dagny, que é uma mulher extraordinária. Eu falo Dagny, mas não sei se é assim a pronúncia, provavelmente não é. Mas para mim é a Dagny. Dagny Taggart, porque ela trabalha nas empresas, na Ferrovia Taggart, que é uma ferrovia importantíssima, né, na história lá. E ela e o irmão herdou da mãe e do pai. E eles trabalham com trilhos de trem. É eles que fizeram a maioria dos trilhos, né? A família dela que fez a maioria dos trilhos existentes lá na região. E ela é o tipo de pessoa que ela nasceu para delegar. Tem gente que nasce para que a pessoa que nasce para delegar não é o mandão, né? A pessoa fala, ele é mandão, nasceu para mandar. Não é isso. Tem pessoas que ela tem o dom de organização, dela mandar a pessoa, você faz isso, você faz aquilo, e aí resolve o problema. Então, ela nasceu para delegar. E ela é uma mulher, dessas mulheres, assim, de você se inspirar, sabe? Ela é uma mulher maravilhosa, ela é linda, ela é charmosa, ela é inteligente, ela é sedutora e ela resolve as coisas. Ela é a tal da empoderada, que ela chega, ela encara o que tem que encarar, ela arregaça a manga e faz o que tem que fazer, e a ponto de todos os funcionários da ferrovia respeitam ela, assim, de um absurdo, respeitam mais ela do que o irmão, porque ela é do tipo que chega e resolve o problema. Então, ela é uma das mentes pensantes, né, dos pensadores. E aí, ela é a personagem que ela começa a perceber esse sumiço das grandes mentes, dos grandes empresários, dos grandes produtores. Ela percebe esse padrão, que eles começam a desaparecer. E aí o que acontece? As coisas começam a degringolar, porque imagina, começa a assumir as pessoas que criam as coisas, as pessoas que fazem a coisa acontecer e fica só o governo e os trabalhadores. Mas quem que organiza os trabalhadores? O governo não faz isso. O governo ele só sabe enfiar um monte de imposto. Por quê? O que acontece? Ele começa a pressionar tanto os grandes empresários, as grandes mentes, que assim, ele vai enfiando imposto, 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 né, gente? E qualquer semelhança, né, com a situação atual é mera coincidência, ok? Só que não. Então, o governo, ele pressiona tanto os grandes empresários, os grandes produtores, que eles não aguentam. Ou eles quebram, ou eles desistem, ou, no caso do livro, eles simplesmente somem, que é um mistério do livro inteiro. E durante essa história, acontece várias histórias, né, paralelas ali, várias situações contando a história de todos os personagens para você chegar a encaixar as peças, a entender. E são histórias uma melhor do que a outra. Tem romance aqui no meio também, principalmente dela, né? E tem um personagem que é o meu homem favorito do livro. Eu falo que eu tenho essa coisa de me apaixonar pelos personagens, porque quando eu vejo um personagem de um homem forte, cheio de valor, de brio, eu me apaixono mesmo. Que é o Hank Raiden. Eu não sei se é assim a pronúncia. O Hank eu sei que é. Que ele é dono de uma metalúrgica, que é, no caso, os aços Raiden, o ferros
Metal Raiden é o nome da metalúrgica, lembrei. Faz tempo que eu li, mas eu lembrei. Metal Raiden. E aí ele cria um material, um aço, que além de ele ser mais leve, ele é mais resistente. Então ele começa a bombar. Todas as empresas começam a querer esse aço porque por causa disso, por ser mais leve e mais resistente. E o governo começa a opa, né? Que o governo é assim, quando ele vê que o negócio dá certo, ele começa, opa, vamos ganhar uma graninha aqui também. Aí começa a empurrar imposto sobre esse aço, começa a criar decretos para atrapalhar a venda desse aço, começa a impor condições que atrapalham cada vez mais. E aí chega um dado momento que o governo fala assim, não, a gente vai pensar se você vai ter o direito de você vender o seu aço. Não, não é seu aço, não é bem assim, não é porque você criou que ele é seu. Então é isso que o governo faz, né? Por isso que eu falo que qualquer semelhança é mera coincidência, porque o governo ele simplesmente ele quer tomar aquilo que ele acha que ele tem direito, né? Então ele quer enfiar a mão no que não é dele, é o tal do socialismo, onde todos trabalham, né, para poder sustentar todos os que não trabalham. Então, é assim que o socialismo funciona. E o Henk, ele é mais brigão. Na história, até chegar na parte do Henk, foram sumindo algumas mentes, alguns empresários simplesmente sumiu, pessoas importantíssimas, né, na sociedade aqui vão sumindo, só que aí quando chega no Henk, ele é brigão. Então, tanto que tem um filme sobre a revolta de Atlas, eu não assisti, não quero também, porque eu não quero perder toda a maravilha que eu tenho aqui no livro, e nunca é tão bom quanto o livro, então eu não quero assistir. Mas tem uma cena que eu sempre compartilho, que é a cena do tribunal, onde ele está brigando, onde ele está se impondo, né? Porque no tribunal eles estão processando ele porque ele quer o negócio dele só para ele, né? É um absurdo isso. É um absurdo ler essas coisas. Enfim, ele é um personagem muito forte e ele se une com a Dagnema para fazer, como ela faz trilhos de trem, ela resolve fazer com o aço dele. E aí, uma das partes que eu acho muito top mesmo, que eu adorei, foi que na hora da inauguração, porque como era um metal que tinha sido recém-criado, então eles ainda não tinham certeza ainda, né, se ia dar certo, se a resistência, se como que ia ser. Então, na hora de inaugurar o trilho feito com esse aço, ele vai lá junto com ela e os dois entram no trem e para provar, para você ver como ele acredita no trabalho dele, para provar que o aço é mesmo, o metal dele é mesmo o melhor. Então ele entra no trem com ela e faz a primeira viagem para inaugurar esse aço. E daí que começa toda a pressão do governo querendo tomar ali uma parte, querendo proibir ele de fazer chega a ser até engraçado, né? Porque ele criou, o negócio é dele, a propriedade dele, é tudo dele, o material é dele, o trabalho é dele, o funcionário é dele, e o governo acha que pode chegar e impor o que ele pode fazer, o quanto ele pode vender ou não. E a história ela é toda em cima disso, do sumiço das grandes mentes. Aí você acompanha todo esse processo do Henk para você entender a pressão que os outros sofreram, por isso que eles sumiram. E o desfecho do livro é uma coisa maravilhosa, que é onde quando você descobre onde é que estão essas grandes mentes. E aí você começa a ver o governo entrar em desespero, porque ele não consegue, os trabalhadores não têm aonde trabalhar, porque aqueles caras que resolviam os problemas das fábricas não estão, sumiram. E aí as coisas quebram, as coisas começam a se danificar e eles não conseguem arrumar porque eles são bons em ir lá e executar, eles não são bons em resolver. As caldeiras, começa tudo a entrar um verdadeiro caos. E nisso o pano de fundo é um frio extremo, onde eles precisam transportar madeira, combustível, aquela coisa toda, e tudo trava. E o governo começa a entrar em desespero. Cadê fulano, cadê ciclano para resolver? Ah, quem é o melhor nisso? Sumiu. Quem é o cara bom naquilo? Sumiu. E aí eles não resolvem nada, porque o governo, as pessoas que chegam no governo lá em cima, eles não sabem fazer nada, eles não criam nada. A única coisa que eles sabem fazer é decidir o futuro de todo mundo dentro da boa vontade deles, daquilo que é o interesse deles. E é uma história fascinante. Ela conta assim várias historinhas, né, paralelas, que é muito boa. Eu vou falar para vocês que eu li, não vou falar que eu li rápido, porque ele é muito tem muitas páginas, né? Não sei quantas páginas tem, deixa eu ver.
1.200 páginas, então é bem demorado. E, ó, a letrinha pequenininha, são 1.200 páginas recheado, porque tem livro que ele é calhamaço, mas o texto é mais centralizado e a fonte é maior, então não é tanto. Esse não, pode ver que a fonte é pequena e ele vai de ponta a ponta. Então, ele é muita coisa para você ler, só que a história é tão deliciosa que você vai que você nem percebe. E eu ativei o modo zumbi, porque eu só li à noite, né? Então, meio que nessa época que eu me prejudiquei bastante, mas a história que vale muito a pena. Muita gente fala muito mal da Ayn Rand porque ela defende o capitalismo, a meritocracia, como eu falei, né? Ela briga porque ela acha que a pessoa tem que ter um certo egoísmo, a pessoa tem que ser individualista, no sentido, assim, de cada um cuidar do que é seu, de cada um cuidar da própria vida, de cada um ir atrás daquilo que ela deseja. E eu acho que ela está corretíssima nessa parte. E tem muita gente que bate muito nela por ela defender isso. Não, gente, a gente tem que ser bondoso com todo mundo, né? A gente batalha bastante, a gente tem que dividir com o próximo, né? Então, é o discursozinho que o pessoal, principalmente da esquerda, os socialistas, adoram falar. Só que o engraçado é que você pega pessoas que defendem essa ideia, até pessoas de dinheiro, né? Principalmente celebridades, tanto aqui no Brasil quanto de Hollywood, pessoas que defendem muito isso, porém elas não abrem a mansão delas para dividir o luxo, né? Nem a moradia, tá aquele monte de quarto com os coitados, né? Dos imigrantes ou pessoas que estão na rua. Então, eles mesmos não dividem porcaria nenhuma, mas ele quer obrigar o trabalhador, o empresário, que é. Vamos ser honestos, gente? Quem move o mundo são os empresários, porque eles criam. Você pega aqui no Brasil, nós temos um cara que eu admiro demais, que é o velho da van. Gente, ele não precisava mais trabalhar, o cara já fez fortuna, ele, sabe, assim, ele poderia estar nesse momento da vida dele simplesmente viajando para lá, tá ruim aqui, deixa eu ir lá para outro lugar, só passeando, viajando, mas não. Ele abre as lojas dele e o lugar que ele abre as lojas dele, o lugar começa, sabe, a progredir, cria um monte de emprego, cria, sabe, assim, um monte de oportunidade, porque geralmente aonde a van vai, aí a outra empresa também vai, a outra também vai, a outra. Então, ou seja, ele pega, monta uma loja numa cidadezinha simples, daqui a pouco a cidade começa a evoluir. E aí, se você analisar, ele não precisava mais disso, ainda mais aguentar as coisas que ele aguenta, né? Tanta crítica, tanto vandalismo, tanto xingamento, ele não precisava mais disso, mas não. Quantos empregos só a empresa dele abre, quantas vagas, né? Então, assim, eu tenho para mim que são eles que movimentam a coisa. São a indústria, eles que dão vaga de emprego, que cria possibilidades da pessoa crescer, às vezes ali na empresa, a pessoa entra como um faxineiro e lá dentro mesmo ela vai crescendo e ali aquilo ali vai sustentando a família inteira. O filho começa a estudar, daqui a pouco o filho está trabalhando às vezes até na mesma empresa em outra função e assim vai. Então é as grandes empresas, os grandes empresários que faz o mundo girar. E este livro aqui, ele é uma grande evidência disso. Ele mostra claramente o que acontece quando esses empresários todos simplesmente desistem. A gente tem aí, claramente, a gente consegue ter essa visão, por exemplo, se você pegar alguns países, como a Venezuela, que é o caso assim, mais conhecido e que a gente consegue olhar para trás e algo que é há pouco tempo. A partir do governo do Chávez e depois o Maduro, o Estado aumentou drasticamente o controle sobre a economia de uma forma que eles queriam mandar em tudo. E o que aconteceu com isso? Escassez generalizada, até mesmo de produtos básicos. A inflação foi lá nas alturas. Aí a gente entra no assunto do livro, né? A fuga em massa dos grandes pensadores, dos grandes das pessoas que fazem a coisa acontecer. Se você pegar nos documentários, você vai ver médicos, engenheiros, cientistas, empresários, os técnicos, todas as pessoas que tinham condições, o que elas fizeram? Correram do lugar, fugiram de lá, foram embora. E aí sobrou o quê? Só os trabalhadores. E os trabalhadores sem
As pessoas que delegam, que resolvem as coisas, eles não têm o que fazer. Porque se você trabalha numa fábrica, numa caldeira, e você sabe fazer o seu trabalho na caldeira, só que tem um problema na elétrica ali, que o responsável é o eletricista, que é responsável para fazer a manutenção. Se não tem ele para fazer a manutenção e você não sabe fazer, o que, que acontece? A caldeira fica parada e você fica parado esperando alguém resolver, alguém arrumar. E não tem essa pessoa. Então, a União Soviética também, na época, nas histórias russas, você vê muito isso, esse controle excessivo do governo em cima de tudo, decidindo tudo, principalmente em cima dos empresários. E quem tem condições vai embora mesmo, a pessoa não vai ficar. E aqui no Brasil é triste, é muito triste você ver isso. Eu vejo muito isso, sabe aonde? Nos agricultores. Gente, chega a cortar o coração de ver os pequenos agricultores. O governo pressionando em cima ali, sabe? Imposto, 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 é decreto, é não sei o quê. Gente, são eles que sustentam o país. São eles que eles são os maiores exportadores. É eles que fazem o Brasil praticamente girar. E não se divulga muito, mas ultimamente, quando você vai pesquisar, para quem está ali inteirado no meio, tem muito agricultor, pequeno agricultor, tirando a própria vida porque não aguenta a pressão, porque perde as suas terras. Por quê? Porque o governo ele só sabe pressionar. Divaguei. Voltando aqui para o livro, então, quando a pessoa lê esse livro, livros como esse, ele tem esse poder de abrir a mente, despertar a sua mente, porque você começa a ver, nossa, não é que isso faz sentido? Você começa a enxergar o empresário com um olhar diferente, porque se você analisar, ai, o empresário, nossa, ele não é justo, eu trabalho tanto para ele andar de carrão. Não, gente. Antes de você ir trabalhar para ele trabalhou muito até chegar onde ele chegou. É só você ver as histórias como a do Silvio Santos, por exemplo. Então, assim, as pessoas só vê quando a pessoa está lá. As pessoas não procuram saber, não, como é que ela chegou lá? Ah, eu vou ver como é que ela chegou lá, que eu quero chegar lá também. Não, as pessoas acham que a pessoa acorda de um dia para o outro, pronto, é milionária, é chefe de um monte de gente. E não é assim. Então, quando você lê livros como esse e muitos outros, você desperta, sabe? Você começa a ter uma visão diferente, você começa a enxergar o dinheiro, o dinheiro, o capitalismo, a evolução, o progresso. Você começa a enxergar tudo de uma forma completamente diferente. Então, o livro, eu vou falar para você, ele abre mesmo a mente da gente, é um livro delicioso de você ler. As histórias, a parte de ficção aqui é maravilhosa, é muito bem escrita. E se você quer ter uma leitura que te provoque, que te faça pensar, cai aqui com tudo, porque esse livro aqui, ele é recheado disso. Ele põe você para pensar e você, depois dessa leitura, eu duvido que você vai enxergar as coisas da mesma forma. Então, fica a minha dica aí de hoje. Eu acabei me alongando um pouco mais, porque é o meu livro favorito da vida, e aí a gente acaba mesmo se empolgando, porque eu amo demais esse livro. Eu amo a forma como a Ain apresenta as situações pra gente. Eu amo o Hank, é um personagem assim que eu me apaixonei, a força que ele tem para brigar pelo que é certo, sabe? É muito legal. E aí você começa a olhar para a realidade e você vê, nossa, essa pessoa me lembra fulano, essa pessoa me lembra ciclano. Você imagina você acordar um dia e de repente todos ter sumido, o velho da van, os donos do SBT, os donos da Globo, todos os caras, os grandes empresários, as pessoas importantes que fazem o mundo girar, desaparecer, ficar só os trabalhadores e o governo do amor. Você já imaginou como que pode acontecer isso? Que tragédia, que caos que é? Então fica a dica aí de leitura. Então espero que vocês tenham gostado e até o próximo livro. Até o próximo livro, não, até o próximo vídeo.